Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Terça-feira, e nós vamos iniciar o programa hoje, mais uma vez, falando de comportamento humano, de cabeças, de pensamentos. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Graco Fabrício. Ele é graduado em psicologia, pós-graduado em psicanálise, neuropsicologia, e vai nos falar um pouquinho o que ele pensa da cabeça humana. Obrigado pelo convite, por estar conosco aqui essa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Sou eu quem abraço esse convite aqui nessa tarde, começando pela minha cara colega, que ela está, Áurea, que me fez esse maravilhoso convite. E a respeito da pergunta sobre esse todo que é a nossa mente, é uma descoberta diária, digamos assim, como dizia o próprio pai da psicanálise. A gente se descobre, a gente se conhece, a gente busca conhecimento dia após dia. E através desses altos e baixos, digamos assim, que às vezes a vida, os nossos próprios pensamentos nos coloca, que faz com que nós encontramos aí novas perspectivas, novos caminhos, para que a gente possa se conhecer melhor. Talvez se entender um pouco melhor. Se entender um pouco melhor. Mas aí nós vamos entrar já nesse assunto. Áurea, boa noite. Boa noite. Como é que está o nosso netinho? Tudo bem? Precisa trazê-lo aqui. Quase caminhando. Já te falei, né? Precisa trazê-lo, né? Tá na hora. Já faz quanto tempo que ele não vem no programa? Tem um tempinho, né, que ele não vem. Você vai ficar, assim, admirado como ele está evoluído. Eu acompanho, né? Tá esperto que dá nada. Eu quero também cumprimentar os nossos telespectadores, né, que estão aí nos acompanhando uma vez mais. Obrigada por permitir que a gente adentre aí no seu lar, te fazendo companhia. E agradecer também a você, Fabrício, por estar aqui conosco. Obrigado. É muito bom sempre esse papo da gente procurar entender, porque nós vivemos numa sociedade. E a nossa sociedade, num contexto geral, está complicada. Eu estou falando só de Brasil, não, estou falando do mundo inteiro. O aumento de intrigas é constante, o aumento do egoísmo, da individualidade, essas guerras que a gente não consegue entender muito bem. Por mais que você queira entender, não tem assim uma coisa muito lógica para se entender. Porque é bom você entender o que é lógico. A guerra até do Hamas com o Israel, eu até entendo, porque Israel foi realmente afrontado e realmente contra-atacou. Mas a do Putin, por exemplo, eu não entendo. Assim, são coisas Ucrânia, né? São coisas que acontecem, né? No dia a dia, que as coisas estão se complicando. Tem gente que acha que é cobra, um acha que é bode, outro acha que é cachorro, outro acha que... O que está acontecendo, doutor? Esses dias eu vi uma garota andando vestida de cobra no shopping. Meu Deus. Se arrastando. Eu falei, mas aonde a gente vai chegar com tudo Quando isso? se trata aí, é muito interessante esse tema que você abordou, de guerra entre nações, essas coisas todas. Como o senhor falou, é o ego falando mais alto, uma disputa aí hierárquica, digamos assim, de poder, de querer sempre mais. E em meio em tudo isso, se esquece a empatia, o respeito, o amor ao próximo. E, como digamos assim, os senhores das guerras fazem todo esses auês, digamos assim, e por trás de tudo isso quem sofre é toda a população. Não, e o pior é que sabe o resultado, né? O resultado é sempre o mesmo. Pós-guerra é pós-guerra, não tem ganhador, não tem perdedor, tem um
uma desastre. destruição em massa que me parece que passou, não foi um furacão, acho que 10 furacões no mesmo lugar, com a mesma intensidade, né? E se destrói tudo, e para se reformular tudo aquilo, a gente vê aí a guerra Da Ucrânia? Da Ucrânia, Da a Ucrânia. Ucrânia totalmente destruída, Destruída, né? Milhões de pessoas vitimadas, e assim, aí fica a pergunta, por qual objetivo? A própria a Rússia tá em mais lençóis por conta dessa guerra, porque afetou já economicamente. Perdeu até aí inúmeros privilégios. Né? Exato. E por qual, né? Por qual motivo? A gente se pergunta todos os dias, né? Principalmente quando você vê crianças mortas, idosos, pessoas sem se alimentar, enfim, cara, eu imaginava quando eu tenho 62 anos, mas eu quando muito jovem, eu já imaginava que nós íamos ter uma evolução de capacidade de interpretação, uma evolução mental, né? Que o mundo ia ter um progresso nesse sentido. Mas o que me parece hoje, com 62 anos, é que nós estamos regredindo. É verdade. Eu não sei se o senhor concorda comigo, o que o senhor pode dizer sobre isso, mas eu vejo uma regressão, eu vejo são coisas tão absurdas. Hoje foi anunciado, os americanos atacaram não sei quem, porque... O Irã, né? Isso, os colaboradores do Irã, por conta de morte de 3 militares americanos, e a coisa, a cada dia que se passa, você vê um fato novo de conflito. Que pode envolver mais Mas países não, aí. é o que está acontecendo, está virando uma bola de neve. Vamos dizer. Seria uma guerra, a terceira guerra? Não, aí nós não podemos dizer se seria. Eu sei que o que nós podemos analisar de tudo isso, salvo eu estiver enganado e tal, é que o bom senso é que a cabeça humana, ela está indo, parece que ela está regredindo e voltando para os tempos primatas, né? É verdade. Não cortando o senhor, Claro. quanto a essa abrangência de guerra, Ucrânia, Rússia, o Irã, né, aquele povo todo ali discutindo hierarquia entre os senhores ali dos seus países, não sendo repetitivo, como dizia o eterno Ariano Suassuna, é o ego falando mais alto, é a falta de empatia, é a falta de amor. E quanto à juventude, no princípio da conversa, da pergunta que o senhor abordou, que viu uma moça andando no shopping com vestes e tal, é uma juventude aí, digamos, com o mundo virtual abraçando aí essas abrangências todas, e acabam que vendo coisas, eu não sei a idade dessa moça, ou nova, entendeu? Mas são coisas que da atualidade, do século, né? Que o tempo, digamos, da minha avó, da minha mãe, era uma coisa totalmente, né? E hoje eu tenho uma filha de 10 anos. Eu fui no shopping com ela, e quando eu cheguei lá, vi 2 casais, sendo esses trocando carícias, e minha filha perguntou: papai, por que essas 2 moças estão se beijando? Eis a questão. Eu disse: minha filha, é porque elas são 2 pessoas que se amam. E quando 2 pessoas se amam, elas se beijam, se abraçam, trocam carícia, dependendo do sexo, da cor, da raça, da etnia, da religião. Então, ela: papai, que legal, tá certo. Então, assim, diante de toda essa modificação do século, vem aí dessa juventude com pensamento, com perspectivas totalmente, digamos que, inovadas. Que agrega... Não sei se o senhor concorda com a minha perspectiva, mas
ao meu pensar, ao meu ver, eu enxergo nessa linhagem. Não, eu entendo e respeito. Só queria saber o que uma pessoa que se veste de cobra e fica rastejando dentro do ambiente público, o que tem na cabeça. É uma Até então, até onde vai um casal homossexual ou bissexual? Mas rastejando mesmo assim. Rastejando. Um casal homossexual, bissexual. Louvável, né? Se Nunca tinha beijando, ouvido. porque se amam, porque... Eu vi de cachorro. Até aí, eu acho que é uma coisa... Agora, um monte de moleque latino igual cachorro, eu também já vi. Não pessoalmente. Né? Agora, eu vi uma moça vestida de cobra se rastejando no shopping. Aqui em Fortaleza? Eu achei que era uma peça teatral, mas não era. Talvez possa ser uma forma de querer chamar atenção, Uma forma bizarra, eu diria. ou um desejo aí de... Você cobra. Então, é por essa perspectiva que eu faço os meus análises. Que eu até entendo, se tem um casal homossexual que se ama, que se encontra, que se beija e tal, tudo bem. Mas se colocar como um animal é bizarro. Não é bizarro? Eu Na acho. sua cabeça? É um pouco, digamos É assim... degradante. É uma sociedade degradante. Eu vou logo pro pensamento radical. Eu não mesmo sei sendo se, eu não sei se eu acho um comportamento eu não sei bizarro que se precisa cabe de aqui acompanhamento. a terminologia da palavra, mas é um pouco, digamos que estarrecedor, né? Você vê uma pessoa no meio do shopping, não sei qual é o... Eu não acho normal. Sabe por que eu acho ridículo? Eu vou dizer por quê. Porque eu também não tenho... Eu, na verdade, achei ridículo e engraçado, né? Para mim, no meu tempo, isso aí é coisa de doido, né? No meu tempo é coisa de doido. Aí eu imagino o seguinte, com esses avanços das pessoas acharem que são cobra, galinha, cachorro, ou sei lá o quê. Podemos usar essa palavra avanço? Avança aí. Evolução. Daqui a pouco... O Remar resolve lá, o meu diretor, de andar no shopping pelado. Ele pode. É porque ele acha que ele é um primata, vai deixar a barba crescer, e eu sou um primata, vai pegar um tronco na mão e falar, eu sou um primata. Vocês não podem fazer nada. Eu sou um macaco. Eu sou uma... Pronto. Tá entendendo? Cara, assim, eu acho que falta... Porque existe aquela questão, doutor... Você ia ser um macaquinho lindo. Seria aquela... Tem aquela questão que você tem que... Você convive e vive dentro de uma sociedade. É verdade. Então, concordo plenamente. Tem que respeitar o próximo. O espaço também. O espaço do próximo. Mas com esses avanços, como é que fica? Por exemplo, o doutor me falou, olha, tem uma garotinha de 10 anos de idade. E se ela entrar no banheiro e falar, papai, tinha uma mulher lá, com o pênis para fora, mijando lá de pé. Uma mulher que eu vi, como é que você se sentiria? Isso... Entenda o que eu estou falando. Entendo. É uma invasão de espaço, é uma falta até de respeito. Digamos que de princípios, né? Digamos assim, né? Entendeu? E qual pai que aceita isso? Eu não aceito. Mas aí por trás de tudo isso tem, eu não sei se cabe aqui, mas como é um assunto adverso, digamos assim. Claro, tem que ficar à vontade. Por trás de tudo isso tem um governo que abraça essas ideias, tem uma mídia. Um político, tem, como a nossa cara colega falou, tem uma mídia, muitas vezes, que distorce algumas coisas, mas eu concordo que é estarrecedor o seu filho ou a minha filha entrar num banheiro e se deparar com a situação dessa. Entende? Eu tenho uma filha de 8 anos também. Constrangedor, né? É constrangedor, eu concordo plenamente que é... Até você explicar que existe o amor entre duas pessoas que estão se beijando, eu até encaro como normalidade. Tá entendendo? Ó? Agora, até você explicar para uma criança de 8 anos porque aquela menina está andando vestida de cobra, que o outro está latindo igual cachorro. É complicado. Que aí tem um cara no banheiro, vestido de mulher, orinando tem de que pé. ser trabalhado com muito esmero na cabeça dessa criança Não é fácil. para que ela não cresça, digamos aí, já com
um problema psicológico. Não, né? vai afetar. Óbvio, se a criança se deparar com uma imagem dessa, não tem como você, por mais que você queira Simplificar a coisa. explicar para a criança, como é que você explicar? Como é que você faria? Olha, foi, né, bem louvável a sua resposta para sua filha, porque tem coisas que não dá para a gente explicar. Tem coisa que você admite, tem coisa que não. De uma forma tão densa, né? Então, assim, foi uma explicação muito lógica. E breve, né? Para que não... Agora, Pra não se ser longo. uma criança está andando, né? Nós estamos andando, eu tenho meu neto, e de repente o meu netinho vê uma moça andando como uma cobra, se arrastando. Vovó, por que tá andando assim, como cobra e tal? E como uau, o cachorro na linguagem, né, da criança. Eu falo, olha, eu acho que ela tem algum problema, vai ter que passar por um psicólogo, por um psiquiatra, tem algum distúrbio. Mas não é isso que eles pregam. Mas eu falo. Eles Porque não é normal. Geralmente eles não apregoam Eles acham normal. essas informações. Eles acham uma pura normalidade. Como E as escolas, nós sabemos que as escolas, tanto as faculdades federais, principalmente as faculdades federais, estão dominadas pela esquerda. E pela esquerda radical. Essa esquerda que aceita tudo. Eu entrevistei um professor aqui, até com uma pessoa... E as músicas já estão dizendo que seja o que você quiser. Gabaritada no sentido de você quer ser o quê, produção? enfim, então... Mas, agora, eles querem ser uma ave. Mas nós estamos por que eu fiz essa pergunta? Porque nós estamos... vamos dizer, a classe pensante, os intelectuais, os governantes, estão estão acendendo novamente a questão das guerras, das lutas, por um ego pessoal. Isso o doutor já me colocou, eu acredito muito nesse ego pessoal, porque não tem outra explicação. Porque o final da guerra nós sabemos como eu disse, é pura tragédia. Pura tragédia. Agora, o ser humano se arrastando igual cobra, latindo igual cachorro. Eu faço uso das palavras da minha cara colega. É uma coisa que precisa ser estudado, né? Você se deparar com uma pessoa que fica rastejando como cobra em um local público, onde passa diversas pessoas, inúmeras pessoas. Tem algum motivo para ela estar ali, ou para ele estar ali? Ou é uma forma de querer chamar atenção, ou é um distúrbio? Tem que ser... forma de chamar atenção, eu tenho absoluta certeza que dentro de um distúrbio. Agora, dentro do distúrbio, não é? Porque, gente, vamos analisar. Quer dizer, ao mesmo tempo que é irônico, choca. Choca. Choca, porque... No shopping... Porque quando as crianças se deparam com aquilo... Como é que você explica? Que ela vive numa sociedade tão louca desse jeito. É uma coisa delicada, né? É uma coisa delicada. Que elas não entendem. A tua filha, minha filha, meu neto. Seu neto, não sabe o que é guerra. Eles sabem o que é sorrir, viver, ser alegre. Minha filhinha de 8 anos, pô, a coisa mais gostosa é ficar com ela, porque é muito bom. Tudo é alegria. Tudo é alegria. Tudo é sorriso, tudo é alegria. É verdade. Mas ela já se posiciona como uma menininha. Ela já sabe o lugar dela como mulher, como menina e tal. Aí, de repente, ela começa a deparar com esses absurdos que a gente encontra dentro da sociedade. Fica difícil explicar. Fica mesmo. Aí entra o que eu falo, a falta de respeito em relação ao próximo. Porque... Tudo bem, se você está dentro da sua casa, se você acha que é uma cabritinha ou um cachorro e uma cobra, você quer se vestir, ficar lá na sua cama enrolado lá igual a cobra, está dentro da sua casa, eu não vejo problema. Porque assim, a loucura ela é muito baseada também dentro do aspecto da cultura, né? É muito importante falar isso. O que talvez é natural aqui no Brasil, em outro país deve ser bizarro certos comportamentos. Então, a cultura ela também tem essa coisa de moldar o comportamento da sociedade pelos hábitos, né? Pelos costumes, né? As tradições de cada país, de cada etnia, enfim. Exatamente. Por exemplo, as índias ficam
nuas, com os seios de fora, né? Não, mas é uma tradição. Diferente. Pronto, Cultura, né? olha aí, É é cultural. a cultura indígena. Mas vem uma índia na cidade ou alguém anda como uma índia. Tá contraditória a cultura, né? Uma cultura, não vou sem discriminação, civilizatória, diferenciada dos indígenas, né? Não, eu acho que é muito fácil de a gente entender. O doutor vai fazer um comentário, mas vamos lá. Seguindo o caminho que a Áurea está adotando. Se você vê uma índia dentro do shopping, você sabe que ela é da tribo do Amazonas lá, de seio de fora, eu vou encarar com a maior naturalidade. Também. E eu vou dizer para minha filha, é uma índia, é cultural ela andar nu. Isso. Agora vai a Áurea andar nua no shopping sem ser índia? E quando se trata, como a Áurea. nossa colega Áurea acabou de falar, de comportamentos, são coisas que precisam ser analisados, né? Porque uma pessoa, não sendo repetitiva, uma pessoa que se dispõe a ficar em um local público vestido de cobra, de cachorro, de gato, qualquer coisa do tipo, é uma coisa que precisa ser estudado. Porque Analisado. não há uma normalidade neste tipo de comportamento. Pode ser normal dentro da cognição dela. Como dizia o próprio pai da psicanálise, cada ser humano é um mundo diferente. Em cada pensamento permeia aí coisas que só você sabe, só ela sabe, só ele sabe. Muito subjetivo, né? Exatamente. Então, é uma coisa que não se pode diagnosticar, assim, pelo fato, eu vi, é isso. Mas, a princípio, são coisas que nos deixa estarrecido diante da situação. Eu fico, por esse motivo, esse bate-papo, porque quando nós iniciamos o programa aqui, eu fui bem claro para dizer o seguinte, ó, nós temos que entender um pouco mais a cabeça humana. E eu acho, há 30 anos atrás, eu tenho 62, há 30 anos atrás eu achava que nós íamos ter uma evolução nesse sentido. Como a gente tem uma evolução tecnológica. A tecnologia, ela avança. Nós temos aí o implante agora do chip. Foi lançado agora o primeiro, né? Que são ligados nos neurotransmissores do corpo humano. Faz pessoa cega enxergar. Nossa. Faz pessoa que não fala, falar, então. Então, tecnologicamente, nós estamos evoluindo muito. E essa evolução parece benéfica, né? Parece muito benéfico, eu até acho bastante louvável, mas o ser humano está perdendo espaço para a tecnologia e o ser humano está cada dia mais decadente, na minha opinião. A gente percebe, Marcelo, uma ambiguidade muito grande. Porque enquanto existem essas evoluções criadas pelos próprios seres humanos, os experts, né, que elaboram um projeto como esse, uma pessoa que não vê passar a ver através de um chip, isso é uma evolução maravilhosa, criada por quem? Por um ser humano. Então, assim, enquanto há uma evolução em seres humanos, né, elevados, né, estudiosos, pesquisadores que descobrem coisas magníficas para o bem, né, há do outro lado uma degradação, como você falou no início, que será que está regredindo? Outros estão regredindo nessa cognição, nessa possível sabedoria que poderia ser explorada de uma forma benéfica, louvável, né? E não colocar de uma forma de aberração. Chega a ser uma aberração. Exatamente. Mas diante de toda essa tecnologia, essas tecnologias, digamos assim, elas, como a própria inteligência artificial, que é robótica, você comanda através de prompts, de voz, alguma coisa do tipo, são artificiais. Mas funcionam melhor do que os originais do ser humano. Mas, diante de toda aquela artificialidade robótica, tem que ter o comando físico. Humano. Uma inteligência
um robô ele não vai ligar sozinho, não vai se mover. Tem que ter um comando. Digamos, um avião. Um avião é uma máquina muito grande, decola contra o vento, mas Tem ali, piloto automático, mas para pousar tem que ter o comando físico humano, né? Por enquanto. Mas Daqui a pouco vai sair sozinho. ainda está Bem verdade. nesse pleito, digamos assim. Então, mas seguindo essa linha de raciocínio, nós estamos chegando num temporal, vamos dizer assim, que nós não vamos ter mais essas pessoas de comando. Vamos ter muito pouco intelectuais para isso. Entendeu? O povo, na minha opinião, eu já disse isso há 3 anos atrás, e eu fiquei muito feliz quando o Alan Musk veio numa Ser muito automático, digamos assim. O Alan Musk veio numa entrevista junto nos Emirados Árabes, e ele disse o seguinte, que ele acredita muito que a robótica vai dominar o planeta. Os robôs vão dominar toda a produção industrial em massa. A automação já tomou conta, né? Vai tomar conta em massa. E aí, com isso, eles vão produzir muito mais, que vai fazer com que o custo daquela mercadoria caia e vai vender muito mais barato. Portanto, vai ter que haver uma forma de manter o ser humano. Vai ter que criar, tipo, Bolsa Família para dar para todo mundo para se manter. Ele acredita nisso. E eu sempre acreditei nisso. Por que isso vai acontecer? Porque intelectualmente nós estamos falindo, não estamos evoluindo. Isso é uma coisa muito lógica. O Henry Ford, quando fez o Fordinho, o primeiro carro Fordinho que saiu, demorava-se para se produzir 12 horas, um carro. Com a automação, o carro passou a ser produzido em 1 hora e 90 minutos, 1 hora e 30 minutos. Aí o preço automaticamente caiu, era $350, o automóvel caiu para $250. Caiu porque a produção em escala. Então, eu acredito nisso, Alan Musk acredita nisso, não porque é Alan Musk, mas muita gente acredita nisso. Porque intelectualmente, você não consegue arrumar um funcionário hoje. Você fala, eu preciso de um pintor, um profissional capacitado, que faz as coisas direitinho. Não tem. Eu preciso de um pedreiro. Não tem. Um carpinteiro. Não tem. Tem, mas quem tem é raro. É difícil encontrar. E isso em todas as profissões. Médicos. E caro, viu? Advogados. Enfim, todas as profissões nós temos. A pessoa fala, não tem emprego. Mentira, não tem pessoas qualificadas, capacitadas. E o ser humano está cada dia mais preguiçoso para se capacitar. Por quê? Porque tem a Bolsa Esmola, a Bolsa Família, a Bolsa isso, a Bolsa aquilo. Então, infelizmente é isso. Mas nós vamos para o segundo bloco, voltamos já com esse bate-papo e saber um pouquinho mais sobre mente humana. Fica ligado. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, geriatria, clínico geral, ginecologia,
Fonoaudiologia. Consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Voltando aqui para o segundo bloco, assunto interessante. E aqui nós estávamos falando nos bastidores que essa teoria da esquerda ela avança justamente por conta do déficit mental das pessoas. Porque vamos imaginar o seguinte: América Latina. Qual sociedade inteligente queria manter um Maduro no governo? Qual sociedade inteligente que ia tirar um cara da cadeia e colocar como presidente da República? Verdade. Então, são questionamentos. Qual sociedade inteligente que iria colocar os políticos que andaram com dinheiro na cueca, são corruptos de carreira, nós sabemos. Estão lá as mesmas cadeiras. As mesmas raposas. As mesmas ratazanas. Aí eu lhe pergunto, o povo não tem essa percepção? Como é que anda, como é que é a cabeça Entende? Eu trago tantos psicólogos aqui e nunca ninguém me convenceu de nada, porque pelo seguinte, cara, tá todo mundo louco. Diante da inquirição, da pergunta, da abordagem, eu, como psicólogo, psicoterapeuta e também psicanalista, eu vejo uma sociedade muito carente de informação. Vamos lá. O político. Com essa internet ainda falta? É porque na internet o cara só fica olhando porcaria. Não vai. Só para concluir aqui. Imagina. Concluir a minha pergunta. Pondé. Sabe quem é o filósofo? Pondé. Eu falei no último programa. E eu acho engraçado. Pondé tem 645 mil seguidores. E é um cara extremamente inteligente. Você pode abordar qualquer tipo de assunto. Verdade. É um filósofo, um cara que tem uma percepção social muito grande. Né? Um cara que faz diferença nas opiniões. Tem 650 mil seguidores. Aí você pega um Carlinho Maia. É 1 milhão, 2 milhões. Zé Ruela. 5 milhões. Tem 3 milhões de seguidores. 4 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores. Não dá para entender. Não sabe nem o que está falando. Você pega um Anderson Nunes, não sabe nem o que está falando. Aí eu lhe pergunto, então aí eu cheguei à seguinte conclusão. A música que se toca hoje é pela sociedade que nós temos. É verdade. É verdade. Tá? Os caras que estão estourados na internet é pela sociedade que nós temos. Aí você fala, não tem interesse. Não tem interesse, não. Eles não. Sabe o que eles acham que o Pondé é? Eles acham que o Pondé é um careta, um babaca. É um babaca, é um cara que não sabe o que fala. Agora, o Carlinho Maia sabe. É um cara extremamente culto. Eu comentei tá entendendo? isso aqui. Então, a própria sociedade, ela cultiva esse tipo de absurdo. Aberração, de aberração. Né? Aí a minha pergunta, onde é que nós vamos parar? Diante da minha perspectiva, eu vejo assim, a política da atualidade, digamos, não só da atualidade, da centenária. Contemporânea também, desde a Grécia, da secular. Já era assim. O político hoje, vamos falar do hoje, que nós estamos no século XXI, eles não querem saber do seu filho, do meu filho, do filho do vizinho, bem informado, numa boa escola. Claro que não, é pão e circo. Porque se o político der esse acesso, fizer com que o povo pense, eles não vão conseguir ludibriá-los, digamos assim, não vão conseguir fazer política. Então, na visão política dos políticos, óbvio, eu não vou generalizar, existem políticos bons, mas na maioria. A maioria, digamos assim, eles veem... A maioria não presta. Eles veem a pobreza como essencial. Para que seja implantado aí esses programas sociais, sociais
Que tem o título de social, né? social, Porque entre não é aspas, social digamos nenhum, assim. né? Tipo, essas bolsas, esses benefícios, digamos assim, para que aquelas pessoas venham a entender, não, o político A, o político B, o político C nos deu esse benefício. Só que esse benefício não tem nada de benefício. É um benefício que, às vezes, traz um comodismo para aquela família, para aquela pessoa. Mas é o que traz, de fato. Comodismo e busca de prazer instantâneo. Exatamente. O prazer da hora, o prazer que vem, porque todos nós somos seres desejantes, mas diante de uma sociedade que falta inteligência e busca dessa inteligência, qualquer prazer vai satisfazer. Então, essa busca do prazer, né, momentâneo, de certa forma, assim, falta uma análise. Que prazer é esse? Não, de mas ser o pessoal manipulado. o pessoal não tem esse discernimento, não alcança isso. É o que ele falou, então é melhor manter no pão e no circo. Por exemplo, o Milei. Milei entrou na Argentina agora. Se você acompanhar os passos do Milei, né, Eu estou acompanhando. Eu andei vendo algumas... o que ele quer, o que ele prega e tal, para mim, na minha cabeça, é muito lógico. E conseguiu vitória no... Mas você vê o que ele está enfrentando, a barreira que ele está enfrentando. Do quê? Da esquerda, dos comunistas. E esses comunistas são assim, eu não consigo entender, porque a maioria desses comunistas passam fome. Mas eles têm uma ideologia, me parece, eu nunca acreditei em lavagem cerebral, mas me parece que existe um tipo de uma lavagem cerebral. Porque não é normal. Eu vejo... É verdade, eu assusto. Eu vejo como uma cognição limitada, digamos assim, porque o próprio... É como a religião faz com a pessoa, mais ou menos isso? Digamos, o próprio não fugindo da pergunta da religião, como o próprio Eduardo Paes, do livro Labirinto da Solidão. Fala que quando Colombo ancorou os barcos, que os índios o avistaram, eles não conseguiram discernir o que eram caravelas e o que eram barcos, porque eles acreditavam naquilo que eles estavam vendo. Então tem situações que, por mais que você venha falar para ele, para ela, para o ser humano, às vezes ele acredita naquilo que ele vê dentro da sua própria cognição, do seu próprio... história, que ele acredita na própria mentira dele. Acredita numa verdade que às vezes pode ser só dele. Verdade. Ou dela, digamos assim. Então, assim... Uma visão deturpada. Né? Exatamente. E como você mencionou a religião, hoje os pastores, bispos, não estou aqui sendo... radicalizando, apregoam isso nos seus templos e coisas e tais, para que os seus fiéis entendam que a linha é aquela, porque eles precisam. Que é também um efeito manada. Exatamente. Que é uma forma de exercer poder sobre a população. Se formos ver de onde veio o tema religião, se vê que naquela época o imperador romano... O próprio Jesus Cristo nunca pregou religião nenhuma. Ele pregou bem. Pregou bem, ele andava na praia. A igreja dele era na praia, andando, pregando. Aí os caras vêm e fazem templos, fazem isso, fazem aquilo. Eu não estou falando aqui de uma religião específica, não. Estou falando de todas. Entendo, concordo. Todas. Sem exceção. Entendeu? Sem exceção. No fundo, tem um proveito. Com certeza. Tem por trás, tem todo, digamos, um negócio. Um negócio. Um business. Tem. E voltando à pergunta da minha cara colega, da Áurea, a respeito, em pleno século XXI, com a internet, as pessoas não têm informações, a maioria desses jovens, dessa juventude, desses adolescentes, eles não pegam uma internet para se certificar de uma informação ampliada, para autoconhecimento. Jamais. Para fazer um curso, para se encontrar. Não querem nem saber. Não querem. Querem ver uma rede social, não contra
o tal, no qual você mencionou, o Carlinhos, o Whindersson e tantos outros, não contra o trabalho que eles fazem, mas a maioria só quer ver um TikTok, não sei o que tem, né? Não, mas eu não sou contra não, mas me aponta o benefício então desses caras falam. Mas me apontou um benefício que eu fico quieto, vai, um benefício. O benefício eu não vejo. Não tem nenhum, Não tem. Essa é a realidade. Dentro da minha perspectiva. É um malefício para a sociedade, entendeu? Eles fazem para mim aquilo no meu tempo chama presepada, entendeu? Uma presepada é um negócio sem pé, sem cabeça, sem futuro, que não agrega nada, né? E aí você falar, a internet aí não aprende, mas se você chegar e falar assim, olha, como eu disse aqui, o Pondé, se você acompanhar o Pondé, ele sempre está dizendo coisas filosóficas, coisas atuais da sociedade e tal. Mas, rapaz, o molecada passa lá, vê o Pondé e fala, esse careca idiota aqui, deixa eu deletar. Tipo hoje, Entendeu? Se eu perguntar para você, e perguntando, o que é a vida? Como você me responderia? O que é a vida? Cara, é assim... Eu preferiria que fosse diferente. Entendeu? Porque quando eu não entendo o convívio meu dentro de uma sociedade, de forma democrática, para mim fica muito confusa a vida. Portanto, que eu sou isolado, vivo o meu mundo, não gosto de amigos, não gosto de frequentar bar, restaurante, muita gente. Quando eu vou na praia, eu vou dia de semana, eu gosto de ir sozinho. Tá entendendo? Quanto menos presepada eu vejo, eu prefiro. Por exemplo, por isso que eu não vou no shopping, eu não sei. Vou no shopping, tem uma cobra. Parece um castigo, Então, aqui no Marcou o dia que você ia. A vida para mim ela poderia, eu imagino que ela poderia ser muito melhor se nós tivéssemos evoluído uma sociedade com mais respeito. Mas sério. Porque o que está acontecendo hoje dentro da sociedade é desrespeitoso, é agressivo, não há mais limites. Você deve ter visto na internet, eu vi isso hoje, tá? Hoje. Uma professora da Universidade Federal, eu não me lembro de que lugar, por ela ser de direita, ela sendo hostilizada pelos alunos. Isso é muito comum. Então, vamos lá, é muito comum? Então, tá isso não é comum. Muito. Não é? E o respeito, tá? Tá acontecendo muito, tá ficando comum. E o respeito, e o direito dela de ser de direita ou de esquerda. A questão não é ser de direita ou de esquerda. A questão é onde estão os princípios da sociedade. A própria Constituição não deu esse livre-arbítrio de pensamento, né? Mas você tem que respeitar para que haja divergências, né? O que seria se todo mundo pensasse igual, da mesma forma, da mesma maneira? Não tem como. Mas seria muito bacana você viver, apesar da diversidade, você viver onde tivesse respeito. Hoje você está arriscado ir na praia com a tua mulher, o cara mexer com a tua mulher, não respeita. O respeito hoje em dia é louvável de se ver. Né? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então, quer dizer, você hoje, vamos dizer, você hoje, para sair, para frequentar um ambiente, você tem que pensar muito. Por isso que eu prefiro ficar isolado. Então, eu respondendo a sua pergunta, eu acharia que a minha vida seria muito melhor se eu vivesse numa sociedade mais evoluída intelectualmente. Então, essa é a sua visão de vida? De vida, de convivência, vamos dizer assim, com as pessoas. E diante dessa convivência... Mas você está fazendo terapia comigo? Ou você tá... Não. Não. Diante dessa convivência, não há terapia, só como se trata de uma... Sim, um bate-papo. Entendeu? Tá. De um bate-papo. Dessa diversidade, como você mencionou, dessas idas e vindas, às vezes que a gente sai no canto, na praia, é verdade que, por vezes, a gente pode se deparar com situações inesperadas. Mas tá comum. Tipo, você chega num canto, às vezes você tá com seu filho, com sua filha, com sua esposa, digamos assim, você ser surpreendido ou surpreendida com situações desagradáveis, como pessoas que não a respeitam, né? Eu concordo plenamente com a sua visão, com o seu ponto de vista, não tratando de sessão de terapia. Não, então é melhor, né? É melhor você não ir.
não frequentar, ou escolher. Né? Exatamente. Ou escolher. É melhor você escolher um lugar. Ou se reunir com os seus amigos de forma mais isolada. É como você falou, locais... As pessoas que realmente representam o que você pensa. Né? De forma mais seleta, né? E infelizmente, o que está acontecendo hoje em dia é isso. Você tem que se ser mais seletivo, porque senão você acaba arrumando um problema sem querer. Verdade. É aquela coisa, estar no lugar errado na hora errada. Não é? Verdade. Eu observo assim, a sociedade está bastante adoecida. Eu observo isso. Eu acho que cada dia ela tá, a sociedade, eu não vejo melhoras. Eu particularmente não vejo melhoras. Eu procuro orientar os meus filhos da forma mais adequada que eu penso que seja, né? Porque eu não consigo entender. Na sua opinião, Eu não consigo entender. claro, Fabrício, você acha que esse adoecimento da sociedade tem reflexos da internet, desse excesso de informações? Como é que é a sua visão? Ou tem a ver com costumes familiares? Você falou uma coisa muito... Diante da pergunta da Áurea, e referente aos costumes, eu entendo que esses adoecimentos têm raízes. Tem, né? Tem raízes. Também E acho. tem raízes. E quando você fala de costumes de famílias, eu vou citar uma analogia até de um autor desconhecido, que uma certa vez ele foi para um almoço na casa da namorada e chegou lá, ela fez um peixe no forno e quando ela foi servir o peixe estava sem cabeça. E ele o questionou: amor, por que esse peixe está sem cabeça? Ah, eu não sei. A minha mãe sempre fazia assim. Aí foram para a casa da mãe, da moça, chegou lá, serviram também um peixe, estava sem cabeça. E a filha questionou para a mãe, perguntando o porquê também aquele peixe sem cabeça. E a mãe respondeu: filha, é porque a sua avó só fazia peixe assim. Eu não sei lhe responder. Foram morar para a casa da avó, e chegaram lá, a avó dizia: não, porque na época que eu ia fazer peixe para o seu avô, o forno não tinha espaço e eu tinha que tirar a cabeça do peixe para colocar dentro. Então, assim, as pessoas às vezes seguem uma hereditariedade familiar que às vezes não nos acrescenta nada na atualidade e na realidade de hoje. Então tem coisas que são princípios, óbvio. Sim, doutor, mas a realidade de hoje está piorando. Pô. Não. Se o problema fosse o peixe sem cabeça, olha, vai, lindo. O problema é que está piorando. Onde você vê um adolescente se arrastando no shopping dizendo que é cobra. Mas são Onde coisas, você vê uns molecados dizendo que é cachorro. são coisas que precisam ser estudadas, ver as raízes. Por quê? Mas o pior... Eu não posso chegar e ver uma moça sentada ali e dizer: por que você está assim? Vai ser desproporcional e até desagradável. Agora, se ela tem um familiar, se ela tem alguém por ela, vai buscar por que aquele comportamento. Ao meu ver, dentro da minha perspectiva. Ao meu ver, tem gente que banca ainda, os pais bancam, porque ela está vestida de cobra, o dinheiro... Porque pra agora aquilo ali a onda é... Mas isso é uma coisa que a gente não consegue parar, né? São coisas, se o próprio pai vê aquilo como um Na espetáculo, normalidade. o que a gente pode fazer? A gente só pode achar bizarro, como a gente está questionando aqui, né? Por isso que eu estou dizendo que a sociedade está apodrecendo. Está doente. Então você tem que se... por isso que eu procuro cada vez mais o meu espaço se isolando, porque eu falo... Mas se isolar até que ponto, né? eu acho que vai se isolar muito Porque mais ainda. isolar também é adoecedor. Adoecedor, eu concordo. Nós precisamos de sociabilidade. Isso dos já existe, fundamentos- Áurea, isso já existe. Deixa eu te falar uma coisa. A sociedade está se isolando cada dia mais quando você pega esses condomínios fechados, igual Alphaville, tá?
você vai nos Estados Unidos, isso já existia muito antes de existir os condomínios fechados aqui no país, já existia lá fora. Né? Então eles criam mais ou menos uma comunidade. Um nível de padrão de pessoas para estarem juntos. Para eles. Aí eles criam um clube, aí eles têm os mais ou menos Mas aí, os mesmos não cortando, mas aí nós já está no tocante falando de um país, digamos, de primeiro mundo. Não, mas no Brasil está acontecendo isso. Entendeu? Então, As assim, pessoas estão se isolando. E, no entanto, que teve uma... Olha só. Teve uma discussão recente, porque nível social é nível social. Mas nível social não é só relacionado a dinheiro. Poder econômico, né? Não é só relacionado ao poder econômico. Nível social tem a questão intelectual. Por que eu estou falando isso? É verdade. Porque houve uma discussão aqui no Alphaville, não vou dizer qual. certo. Porque um cidadão saiu da favela, ganhou dinheiro e a primeira coisa que fez foi morar comprou uma Alphaville. casa no Alphaville. Bom, só que ele chegou no Alphaville, sábado ele ligava o paredão, ele chegava, pegava o quadriciclo, dava ficando dando cavalo de pau dentro do condomínio. Bom, isso gerou uma discussão, assim... No entanto, tem Alphavilles hoje que querem olhar a ficha do cara para ver se ele pode morar dentro do Alphaville. Olha onde chegou. Gerou uma discussão, gerou uma confusão generalizada. Aí eu pergunto, por que aconteceu isso? Porque ele saiu da favela, mas a favela não saiu dele. Então a questão é cultural também. A questão é de educação também. Né? A questão é a falta de... Nós vemos isso hoje aqui no Porto das Dunas. O cara vem de fora, aluga uma casa aqui, quer pôr um paredão do tamanho da minha casa ali, ligar e achar que todo mundo tem que ouvir aquelas porcaria dele. Isso não tinha no tempo do meu pai, do seu pai, do teu avô. Não existia a possibilidade disso acontecer. Bons hábitos, né? Não existia, porque existia o quê? Disciplina. Respeito. Disciplina. Respeito. Então, o desrespeito está tão grande, tão generalizado, precisa ser estudado? Não, precisa ser combatido, porque já chegou num grau que vai estudar um cara desse. Um cara chegou lá ele arrumou... Mas esses combates têm que ser com rigor também, né? 12 ocorrências dentro do condomínio em 4 dias. Mas como o senhor vê essa linha de combater essas atitudes? Se isolando. Eu acho que vai chegar num ponto que vão ter... A sociedade ela vai se isolar. Mas como? Vai criar comunidade. Você acabou de falar que às vezes está aqui, o cara liga um paredão, você está isolado. Mas você combate. Por exemplo, aqui no Porto das Dunas a gente faz campanha, a gente exige que a polícia afronte, nós exigimos que a prefeitura intime o dono da casa, multa, Ministério Público em cima, a gente vai combater. Antes de eu vir para cá, a televisão estava ligada e eu estava justamente ouvindo uma história, uma senhora falando na TV, não me recordo qual, dizendo no jornal que dá 1 hora, 2 horas, uns paredões, pronto, no Jardim Iracema. E nos paredões que fica horas e horas, e o pessoal querendo dormir, porque segunda cedo vai trabalhar, e dá domingo, e aqueles paredões incomodando, e às vezes chama a polícia vai lá, quando a polícia volta, eles ligam de novo, aí o cidadão fica a noite inteira ligando para a polícia. Importunação do sossego total, né? Exatamente, né? Então, assim, luta para combater, mas falta senso, né? Responsabilidade. Falta respeito ao próximo. O que nós estamos dizendo aqui, você com as suas manias, você quer dar cavalo de pau? Então, tirando aqui o exemplo do Alphaville, você quer dar cavalo de pau? Você vai dar cavalo de pau, mas não vai morar aqui dentro. Vai dar cavalo de pau aqui dentro. Porque aqui dentro, tem ordem. Em suma é isso. Aqui dentro nós temos respeito, responsabilidade. Regras, né? Regras. Coisa que está acabando na sociedade. Então eu acho que o futuro da nossa sociedade é criar colmeias. Com abelha mesmo. É verdade. Aqui, ó. Vamos ficar aqui na nossa colmeia aqui. Vamos viver o nosso mundo aqui. Porque aqui a gente sabe viver bem. Escreveu, leu. Você vai no clube do Alphaville, tenho amigos lá, várias vezes eu vou lá pro clube, sou convidado e tal, chego lá, vou pro clube e tal, não sei o quê. É um comportamento adequado, são pessoas distintas.
Tu tá entendendo? Civilizadas, né? São pessoas... O comportamento é outro, né? É outro. Mas porque tem dinheiro, não. Não é isso que eu estou dizendo. Como você acabou de falar, não tem nada a ver. Cultural, É cultural. Não tem nada a ver, é cultural. Cultural, é. Entendeu? É cultural. E não vai adiantar um cara chegar lá achando que ele vai vestir lá de jumento e vai querer andar lá pelo clube, porque os caras vão rir. Não pode? Não pode, mas ninguém quer saber. Tu tá entendendo, Áurea? Entendo. Mas não mora homossexual no Alphaville? Claro que mora. Mas o comportamento é outro. Vai ter que se adequar, né? Ninguém fica lá lambendo a língua do outro lá no clube. Tu tá entendendo? Claro. Todo mundo sabe quem é, todo mundo convive, mas dentro de um respeito, dentro de uma regra. Então é isso que falta. É isso que falta. Eu acho que, assim... Comportamentos adequados. É verdade. Adequados. Né? Nós temos que, cada dia, combater isso. E o negócio está se anarquizando de uma forma que eu acho que nós... Eu estou preocupada muito, sabe, Maciele, com a questão das crianças, de que forma que os pais estão conduzindo as crianças, né? Porque os próprios pais estão perdendo o juízo e permitindo, pais muito permissivos, que permite tudo, porque hoje é a modinha, porque hoje são novos tempos. Eu recebi uma imagem aqui de um paredão que estava aqui embaixo, nós acabamos com a bagunça. Imediatamente nós acionamos a polícia, exigimos que fosse lá, acabasse com a bagunça. Na filmagem tinha menininhas de 4, 5 anos dançando funk de forma... erotizada. Nossa, verdade mesmo. Tu tá entendendo onde eu quero chegar? E os pais acham aquilo bonitinho. A minha filha não sabe nem o que é isso, funk. Não que ela não vá poder ouvir um funk, mas não é o momento dela ainda. Tem que viver o mundo dela, né? O mundo dela. Então, é isso que eu acho que a sociedade esse achar que é esperto está danificando a sociedade. Mas está tão à mão. Digamos, está atropelando as coisas. Tempos, fases. Tempo, fases, educação. É complicado. Tudo que existe hoje já sempre existiu. A gente observa que algumas letras de algumas músicas de alguns cantores famosos do passado tinha música com letras subliminares que só um adulto entendia o que estava falando. Uma criança ouvia a música... Eu vou citar uma música aqui, Cavalgada. E, enfim, agora que estou me lembrando. Se você levar para o lado, né? O lado assim malicioso, você, um adulto, você entende. Mas uma criança não. Mas uma criança não entende, a linguagem não está escancarada. Hoje as músicas estão erotizadas, falando de sexo abertamente, né? E tudo é sentadinha. Se a letra da música tiver sentadinha e sentar, tá tudo beleza. E as crianças ouvindo. Bom, sentar onde? Como? Bom, pelo amor de doutor, Deus. 30 segundos, manda um abraço para o público em casa, uma mensagem que encerrou o nosso programa. Diante dessa nossa entrevista, eu gostaria de agradecer aqui o meu caro Maciele, a Áurea, essa figura tão importante, interessante na nossa amizade. E também esse público que nesse momento está nos assistindo e toda a equipe aqui. E fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos. Bom, obrigado, doutor. Lembrando a vocês aí de casa, de terças e sexta, às 20h30, às 8h30 da noite, e domingo a reprise às 18 horas, aqui pela nossa TV Metrópole.